Decisão complicada, mas o que o Danilo falou, eu recomendaria ao time. Nós temos 8 minutos para segurar aqui, sabe? Toca a bola, traz ali, do que o quê, bola. Não, ficou jogando como se fosse normal. Esse exemplo dado ao que o goleiro. Enquanto não se resolve. Aliás, o primeiro contundido não foi do São Paulo, foi do Talheres. Exato. Não, O Sousa. sim, É. sim. Não é? Logo de Uhum. cara. É complicado. O que está acontecendo é que o jovem técnico do São Paulo não há jogo que ele não seja atacado de algum jeito. Ele ia apanhar de qualquer forma. Ele ia apanhar de qualquer maneira. Porque ele é jovem, ele está dirigindo um time muito importante, muito grande, né? E que você tem que tomar decisões ali, na hora, que repercutem muito, são decisivas essas decisões. Então ele vem apanhando, e continua apanhando, e vai continuar apanhando. Agora, se eu não concordo com isso que o Danilo falou, será que o São Paulo, algum tempo atrás, era sinônimo de qualidade no atendimento de fisioterapia, de massagem? Como é que era o nome do departamento lá? Era o Refis. Refis. Viam os jogadores de outras equipes, de outros times, de outros Da estados, Europa. da Europa, iam lá para o Refis para se cuidar, para recuperar e voltar para suas equipes. Será que esse Refis está jogando com 10 também? Sabe? É, Será que está faltando lá um fisioterapeuta, um massagista? É estranho, porque essa sequência de problemas médicos não foi o jogo de ontem que iniciou, deu pontapé inicial. Faz tempo, mas faz tempo mesmo que o São Paulo atravessa uma série de problemas com jogadores de todas as ordens. São Paulo no campeonato passado, né? Tem jogador que não joga há um tempão. O Galopo mesmo, que você elogiou muito, aí, Juca. Quanto tempo o Galopo não jogava? Era problema físico? Era o técnico que não gostava dele? Então, não sei o que acontece no São Paulo. São Paulo tem uma aura, assim, de boa administração, de tinha. tudo dar certo, de uma certa riqueza, de um certo luxo, sabe? Que me faz lembrar aquele programa antigo de rádio do San Girardi, que você fica, não, champanhe, aí, sei lá o quê. Mas, na verdade, não é nada disso. São Paulo tem seus problemas sérios de administração, não é esse luxo todo, não é melhor do que os outros, e talvez seja mal administrado mesmo. Agora, Danilo, você não trocaria, você esperaria. Se a gente olhar 8 minutos dentro do que Lembrando, tinha pra... aconteceu a lesão, você tem que decidir ali na hora, Sim, certo? exato. Subiu a plaquinha, 8 minutos. O seu time tem que ser tomada a decisão. Eu seguraria, porque você pensa, tem mais 45 minutos, eu tenho o Rames, que é um cara que eu com certeza vou ter que trocar, e eu já tive 2 lesões no primeiro tempo. O que me impede, se o outro jogador machucar, eu vou jogar 30, 40, não sei quanto tempo, com um a menos. É uma decisão muito difícil, não dá pra a gente falar... Eu não acho que é tão simples assim, falar troca e fica sem janela de substituição no segundo tempo. Mesmo que você pudesse mexer o time no intervalo, desculpa, eu não acho que é nada simples, eu acho que é uma decisão muito difícil e ele apanharia de qualquer forma. Se ele tivesse conseguido orientar os jogadores a segurar os 8 minutos, e aí ele tivesse feito a substituição e segurado ali para substituir aos 15, 20 do segundo tempo, a gente nem estaria discutindo isso daqui. A questão foi ter tomado gol nos 8 minutos que ele estava ali. Foi inclusive o que o Carpini falou. O que eu acho que o Carpini não se ajudou foi ao falar, por exemplo, que ele falou: não, os jogadores me apoiaram. Dane-se, não importa que os jogadores te apoiaram, você é o chefe, não importa. Você não precisa ter apoio de ninguém, você tem que tomar decisão. Se ele tivesse tomado a decisão de trocar ou não, com o apoio dos jogadores ou não, não importa. Outra coisa, quanto mais perdemos, mais perto da vitória estamos. Isso daí, ele não se ajudou em nada na coletiva. Mas tirando a explicação dele, essa questão de jogador, eu teria feito mesmo, porque você olhar no panorama, tinha 8 minutos de acréscimo, mais 45 minutos do segundo tempo, mais os acréscimos que você teria do segundo, você tem aí 60 minutos de jogo, e você tinha que poupar em 8. Em 8 minutos segurar com um a menos é mais fácil do que eventualmente você ter uma lesão e ficar 30 minutos jogando com a menos. Se tivesse feito ao contrário, eu tenho certeza, se ele tivesse substituído aos 8, segurado ali o 0-0 no primeiro tempo, e no segundo, com 15 minutos, machuca mais alguém, machuca o Diego Costa,
e você não tem o que fazer, machuca o Pablo Maia e não tem o que fazer, a gente estaria aqui massacrando porque ele fez a decisão de jogar 30 minutos com um jogador a menos. Então eu acho que para mim, numa decisão na hora, sem poder planejar nem nada, sem pensar no gol tomado, eu teria feito exatamente a mesma coisa que o Carpini fez. E você, Mauro? Trocaria ou não? Antes do Mauro, que batata quente cai nas mãos de um técnico jovem, ainda muito criticado, que ainda não está mostrando que tem tamanho para dirigir o São Paulo. Exatamente. As entrevistas dele são entrevistas de técnico de time menor. Só para registrar. Ainda ficaram umas frases aí que já estão virando meme, viu, Trajan? Tem até um programa de meme agora no UOL aí. As entrevistas nós vamos anunciar depois, tem muito meme já da coletiva do Carpini. Mauro César, trocaria ou esperaria? Eu esperaria porque eu acho que assim, uma equipe pode suportar, às vezes, jogar meio tempo ou mais, se defendendo bem e não tomando gol, né? Para sustentar uma vantagem. Isso acontece. Ano passado mesmo, o Fla-Flu da Copa do Brasil, o primeiro jogo, o Fluminense ficou todo o segundo tempo sem o Felipe Melo expulso e segurou 0-0. E é possível. Então eram alguns minutos. A terceira baixa, ela acontece já aos 47, mais ou menos, o gol sai aos 52. 44. Antes da plaquinha 8 minutos ser levantado. Então, vamos lá, 6, 7 minutos. Não é um absurdo suportar 6, 7 minutos se você se organizar minimamente. A gente falou muito, por exemplo, do Botafogo e Palmeiras a virada. O Botafogo tinha um homem a menos. Cara, você vai se entrincheirar, vai se defender bem, não vai tomar aqueles 2 gols que tomou, os 3 que tomou do Palmeiras. Não podia nunca tomar aqueles 3 gols. Ainda mais os gols que tomou. Então, eu entendo que era possível sim suportar ali aqueles minutos. Não é uma tarefa hercúlea, mas até porque ele não perdeu ninguém da linha defensiva nesse momento, né? Sai um homem que atua mais à frente. A decisão não me parece absurda, eu concordo com o Danilo. Eu acho que é difícil na hora, e numa draga dessa, tendo o Rames em campo, você ficar sem a possibilidade de trocar ninguém no segundo tempo, seria terrível também. Então ele se viu ali diante de uma decisão que ele tinha que tomar, tomou e deu azar do gol acontecer justamente ali. Mas, repito, não é um adversário fraco, não é um adversário ruim. Talvez o pior adversário para o São Paulo nessa chave. Então o resultado não é um desastre, é um resultado aceitável, ainda mais nessas circunstâncias. E acho que a discussão não pode se resumir ao Carpini. Ela tem que ir além. Tem que chegar, inclusive, no presidente do clube. Né? O presidente do clube que interfere muito no futebol, participa muito do futebol e tem que participar também na crise. Tá? Tem que participar da crise também e tudo mais. Claro. Acho que tá tudo estourando muito em cima do técnico e pouco. Tem o presidente, tem o diretor executivo, tem o vice de futebol, o diretor de futebol e tem o Muricy também. Claro. São Paulo tem 4 personagens aí que não estão na vitrine, só o Carpini na vitrine. Aí é moleza, irmão. Aí é fácil, você bota. Passou agora a Semana Santa, vamos olhar o Judas, é só o Carpini e os outros. Quer dizer, esses caras escolheram o Carpini, ele estava lá no Juventude, pô. Você acha o quê? Que um técnico novato vai chegar no São Paulo, não vai ter dificuldade? Não vai ter problema? Claro que vai. Ou você dá suporte e acredita no cara. O técnico do Talheres, como eu falei, ele era o técnico, era o auxiliar, foi promovido. Terá um duelo de 2 técnicos que ainda estão dando passos iniciais em suas carreiras. 2 caras jovens, inclusive. Enfim. Mas quem é que escala o James Rodrigues? É o Carpini ou é esse quarteto a que o Mauro se referiu? Essa é uma questão. É uma questão. Pode ser que seja eu diria o seguinte, forçando, né? Aqui meio como voto vencido. Não é não, porque eu vou endossar o seu voto. O Arnaldo. Sim. Eu vou endossar o seu voto. Até porque é o seguinte, eu completo o meu time, jogo os 8 minutos, 11 contra 11. Não tomo gol, ou até poderia tomar, futebol é futebol. Mas vou para o intervalo, faço as 2 trocas e oriento o meu time. Olha, agora vai aumentar o nosso risco de perder um jogador. Se isso acontecer, nós vamos fazer assim, assado, aquilo outro. Diferentemente do que ele não pôde fazer, porque estava no banco, nos 8 minutos, e que o São Paulo se desorganizou completamente, sendo que já não tinha entrado muito organizado. Tinha entrado com um esquema de meio de campo, como diria Oswaldo Brandão, bem leviano. Bem leviano. Então, eu acho que ele tem altíssima responsabilidade no resultado do São Paulo. Essa conversa é muito boa, porque essa decisão não depende do Casares, do Muricy, do Belmonte, dos jogadores. É o técnico, na hora, que tem que decidir se ele vai trocar ou não.
Então, nesse momento, é o Carpini. Eu não sei se o Rames Rodrigues foi escalado pelo Muricy ou pelo Casares. Acho que até foi escalado pelo Muricy, o que é um problema a mais. Agora, para fazer uma decisão na beira do campo, é o técnico. E como ele teve tantas outras oportunidades para fazer 5 trocas e não fez, ele hesita nesse momento. O Mauro lembrou uma situação do Fluminense e eu lembrei muito ontem do Fluminense Inter pela Libertadores no Maracanã, né? Em que o Samuel Xavier é expulso no final do primeiro tempo e o Fluminense fica sem defensor. O Diniz olha 4 de acréscimo. Era diferente, porque não era você ficar 11 contra 11, era você colocar um defensor no lugar do expulso. O Diniz preferiu esperar o intervalo, tomou o gol do Inter. E foi questionado sobre isso. Né? Por que você não trocou? Porque daí ele coloca o Guga no intervalo, já com o gol do Inter. Né? Então, assim, tem decisões que é o técnico que tem que tomar. Né? Então, o Carpini, por mais que ele tenha falado que os jogadores também... Quando ele fala na entrevista que os jogadores também queriam que ele não trocasse, me dá uma sensação de insegurança completa. A escolha do Carpini para esse ano do São Paulo, para esse elenco, até pelos detalhes que o Mauro falou, é mais do que arriscada. Né? A começar pela situação do capitão, o Mauro falou do Rafinha. O Rafinha é o fenômeno Dorival Júnior num período que ele fez a mesma coisa com o Felipe Luiz, que quando o Dorival Júnior sai do Flamengo, o Felipe Luiz vira uma figura decorativa, até fala algumas coisas sobre os trabalhos, porque ele não consegue mais jogar num nível competitivo pleno, não consegue mais. E a questão do Rames Rodrigues, ela parece até bizarra, porque jogando no sistema do Carpini, nesse sistema com mais 3 atacantes e só 2, o meio-campo leviano do Juca, é um meio de campo que tem 2 jogadores contra 5. Normalmente é isso que acontece. E aí, vocês vão me desculpar, mas o time do Carpini cada vez mais me parece o time do Rogério Ceni, no sistema e nas lesões. É muito jogador machucado, é muita trocação, como diria André Rocha, é muito sistema vulnerável, e aí você enfrenta um adversário, como o Mauro falou, melhor que você, porque tem uma coisa, o Talheres é uma equipe, o São Paulo é um bando, é o bando do Carpini, é um bando de bons jogadores correndo para lá e para cá. Né? O Arnaldo, é um bando. O padrão que o São Paulo tinha com o Dorival se esfarelou. O São Paulo tinha um padrão de jogo. Eu gostaria de acrescentar um aspecto que a gente ultimamente tem esquecido. Essa coisa das 5 substituições, ela é recente, ela é fruto da pandemia. Como seria se ele só tivesse as 2 substituições tradicionais no futebol pré-pandemia? Ele não teria feito a troca? Não sei, porque ele tem as 5 e normalmente não as faz. Né? Ontem talvez ele tenha feito porque ele já teve 3 trocas por lesão. Ele não usa. E, na verdade, o Carpini é um técnico da era pandemia. Ele já é um técnico da era 5 substituições. Né? E, na verdade, ele tem uma dificuldade grande em fazer as trocas. E acho que, no final das contas, nesse duelo, que parece um duelo bizarro, entre Rames e Carpini, mais uma vez os 2 perderam. Assim como foi contra o Novo Horizontino. Os 2 saíram derrotados mais do que o time de Córdoba. Enfim. Arnaldo, vamos dar o resultado da enquete. Como é que está a enquete? Exatamente. Deixa eu dar a parcial aqui para a gente mudar um pouco de assunto, já que o São Paulo está tomando o nosso precioso tempo.